5 pensamentos estoicos que vão reprogramar sua mente em 7 dias. Você acorda, pega o celular, abre a mesma sequência de aplicativos e, antes mesmo de sair da cama, sua mente já está ocupada. Não com o que precisa ser feito, mas com uma sensação difusa de pressão. Nada específico aconteceu ainda, mas algo já parece errado. Essa é a primeira distorção. Você reage antes da realidade existir. Ao longo do dia, você responde mensagens, cumpre tarefas, conversa com pessoas, mas existe um contraste constante. Externamente, tudo parece funcional. Internamente, existe um ruído contínuo, uma mistura de ansiedade leve, falta de direção e uma sensação difícil de nomear. Esse é o ponto central. O problema não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. Você sente cansaço, mas não fez nada fisicamente exaustivo. Sente pressão, mas ninguém está te pressionando diretamente naquele momento. Isso acontece porque sua mente antecipa, exagera e repete padrões automáticos. E você aceita tudo isso como se fosse verdade. O princípio estoico aqui é direto. Nem tudo que você pensa merece ser aceito. Mas você nunca questiona. Você reage. Imagine uma cena simples. Você está no trabalho, olhando para uma tarefa comum. Não é difícil. Não é urgente. Ainda assim, sua mente cria resistência. Você adia, pega o celular, volta, interrompe, recomeça. Não é a tarefa que te bloqueia, é a interpretação que você faz dela. E essa interpretação acontece sem que você perceba. Agora o contraste fica mais claro. A pressão externa é mínima, a interna é constante. E quanto mais você tenta escapar disso, com distração, pausa, entretenimento, mais esse padrão se fortalece, porque você nunca interrompe o processo, você apenas reage a ele. Aqui surge a tensão real. Se você continuar aceitando seus pensamentos como verdade, você continuará vivendo dentro deles. E isso significa repetir os mesmos dias, com pequenas variações, mas sem mudança estrutural. A ruptura começa com uma pergunta simples, mas raramente feita. Isso que estou pensando é um fato? Ou é apenas um padrão se repetindo? Se você não fizer essa separação, nada muda. Porque sua vida não está sendo conduzida pela realidade. Está sendo conduzida por interpretações automáticas que você nunca confrontou. Você continua o dia. Conversa com alguém, responde de forma automática, concorda sem pensar muito. A interação termina e fica uma sensação leve de vazio. Nada grave aconteceu, mas também nada foi real. Esse é o padrão: presença física, ausência mental. A pressão externa é comum. Trabalho, prazos, responsabilidades. Mas o que se instala internamente não é proporcional a isso. É maior, mais difuso e constante. Você não está apenas lidando com o que acontece. Está lidando com tudo que sua mente adiciona ao que acontece. O princípio estoico aqui é objetivo. Você não controla os eventos, mas controla o julgamento sobre eles. O problema é que você não percebe o julgamento acontecendo. Ele já vem pronto. Cena concreta. Você recebe uma mensagem curta de alguém. Precisamos conversar. Não há contexto. Em segundos, sua mente constrói cenários, problemas, conflitos, consequências. O corpo reage como se tudo já fosse real, mas nada aconteceu ainda. Apenas interpretação. Esse é o ponto de consciência. Você não reage aos fatos, reage às narrativas internas. E isso se repete em escala maior. No trabalho, você antecipa a dificuldade antes de começar. Em casa, você se distrai porque não encontra direção. No tempo livre, você busca estímulo porque não suporta o silêncio. O padrão é consistente: evitar o desconforto de pensar com clareza. A tensão aumenta quando você percebe que esse processo não é ocasional, é contínuo. Você acorda com ele, passa o dia dentro dele e termina o dia sem ter interrompido em nenhum momento. E aqui está o problema estrutural. Enquanto você não enxerga esse mecanismo, você continua operando dentro dele. Não existe mudança sem percepção. A ruptura começa quando você desacelera o suficiente para observar. Não reagir imediatamente. Não aceitar automaticamente. Apenas observar o pensamento surgindo. Isso exige desconforto.
porque você deixa de fugir e começa a encarar. Reconstrução inicial. Criar um intervalo entre o pensamento e a reação. Um espaço mínimo onde você questiona antes de agir. Esse espaço é pequeno, mas muda tudo, porque pela primeira vez você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. Agora que você começa a perceber o padrão, surge um problema maior. Você continua repetindo, mesmo sabendo. Você abre o celular sem necessidade. Adia o que precisa ser feito. Evita decisões simples. Não é falta de entendimento, é falta de confronto real com o próprio comportamento. Cena concreta. Você está diante de uma tarefa importante. Sabe exatamente o que precisa ser feito. Mesmo assim, desvia. Um vídeo, uma conversa, qualquer coisa que reduza o desconforto imediato. Externamente, nada te impede. Internamente, existe resistência. Esse é o ponto de ruptura ignorado todos os dias. O princípio estoico aqui é direto. Você não é obrigado a obedecer ao impulso, mas você obedece porque nunca se opõe. A tensão aumenta quando você percebe que não é a tarefa que é difícil. É o ato de sustentar a decisão, e isso expõe um padrão mais profundo. Você evita qualquer sensação que desafie seu estado atual. Outro contraste. Um dia com poucas demandas externas, sem pressão real. E ainda assim você se sente cansado, disperso, sem foco. Isso não vem do que você fez. Vem da quantidade de decisões evitadas ao longo do dia. Segundo princípio, energia é direcionada, não gerada. Quando você dispersa a atenção em tudo que surge, perde força para o que importa. Cena concreta. Você inicia algo, interrompe após poucos minutos, volta, interrompe de novo. No final do dia, a sensação é de esforço, mas sem resultado. Isso não é excesso de trabalho, é fragmentação. A ruptura exige uma inversão, parar de negociar com a própria mente. Quando surge resistência, você não analisa demais, você executa, não porque é fácil, mas porque é necessário. Terceiro princípio, desconforto não é erro. É o custo de qualquer avanço real. A maioria recua nesse ponto. Você também recua. E cada recuo reforça o padrão que você diz querer quebrar. Agora o confronto se torna mais direto. Você quer clareza, mas mantém hábitos que geram confusão. Quer disciplina, mas evita repetição. Quer resultado, mas resiste ao processo. Isso não é incoerência ocasional. É um sistema funcionando exatamente como foi condicionado. Cena concreta. Você termina o dia e percebe que poderia ter feito mais, não por falta de tempo, mas por escolhas. Pequenas decisões ignoradas, momentos desperdiçados, ações adiadas. O desconforto aparece, mas você rapidamente o neutraliza com distração. E no dia seguinte repete. Quarto princípio. O que você repete se fortalece. Não importa a intenção. Importa a prática. A tensão máxima está aqui. Se você continuar repetindo esse padrão, ele se consolida. Não como fase, mas como identidade. A ruptura real acontece quando você para de se justificar. Sem explicação longa, sem negociação interna. Apenas uma decisão executada. Reconstrução começa simples, mas direta. Quando surgir o impulso de evitar, você avança. Quando surgir a dúvida, você reduz para a ação mínima e executa. Quando surgir o desconforto, você permanece. Isso não elimina o problema imediatamente, mas quebra o ciclo. E quebrar o ciclo é o único ponto onde a mudança começa. Agora não existe mais ambiguidade. Você já percebe o padrão e já confrontou o comportamento. O que falta não é entendimento, é execução consistente, cena concreta. Você acorda e antes de pegar o celular, existe um intervalo curto. Esse é o primeiro ponto de decisão real do dia. Ou você entra no padrão automático, ou você interrompe. A pressão externa ainda não começou, mas o vazio interno já tenta se instalar. Esse é o momento crítico. O princípio estoico aqui é operacional. Controle não é algo que você tem, é algo que você exerce. A maioria falha porque tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Isso gera sobrecarga e retorno imediato ao padrão antigo. A reconstrução não funciona assim.
Ela acontece por substituição direta. Primeira mudança: interromper o automático. Quando o pensamento surgir, você não reage imediatamente. Você observa e reduz para a ação objetiva. Cena concreta. Você está no trabalho, inicia uma tarefa e sente a mesma resistência de sempre. A diferença agora é que você não interpreta isso como sinal de parar. Você identifica como padrão e continua. A sensação não desaparece, mas você não cede. Esse é o primeiro deslocamento. Você age apesar da interpretação. Segundo princípio, ação precede clareza. Você não espera sentir vontade. Você executa e a clareza vem depois. O contraste se mantém. Externamente a tarefa continua simples. Internamente existe tensão. Mas ao sustentar a ação, a tensão perde força. Não porque desaparece, mas porque deixa de comandar. Cena concreta. Meio da tarde. Antes, você já teria interrompido várias vezes. Agora você mantém foco por mais tempo. Não perfeito, mas consistente. O dia começa a ter estrutura, e isso reduz o ruído interno. Terceira mudança: direcionamento de energia. Você elimina decisões desnecessárias. Menos escolha, mais execução. O princípio estoico reforça: o que não depende de você não entra no seu campo de ação. Isso reduz desgaste mental imediato. Cena concreta. Surge um problema externo. Mensagem, atraso, imprevisto. Antes, isso tomava espaço mental por horas. Agora, você resolve o que pode e descarta o restante, sem prolongar. A tensão aqui é diferente. Não é mais confusão, é esforço consciente. Quarta mudança: repetição intencional. Você não busca intensidade, você sustenta padrão. Isso constrói estabilidade, e estabilidade gera previsibilidade interna. Cena concreta. Final do dia. Você revisa o que fez. Não foi perfeito, mas foi consistente. A diferença não está no volume de ação, está na qualidade da decisão. Quinto princípio: identidade é construída por repetição, não por intenção. Agora o contraste final se forma. Externamente, seu dia não mudou drasticamente. As tarefas são semelhantes, as pessoas são as mesmas, mas internamente o estado é outro. Menos ruído, mais direção. A ruptura foi pequena em cada momento, mas acumulada altera o padrão. Reconstrução consolidada. Você não elimina pensamentos automáticos. Você deixa de obedecer a eles. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, sua mente não define mais suas ações. Suas ações passam a definir sua mente. Agora a diferença é visível, mas não externa. Externamente, seu dia continua com tarefas, pessoas, imprevistos. A pressão ainda existe. Nada disso mudou. Mas o vazio interno já não ocupa o mesmo espaço. Não porque desapareceu completamente, mas porque perdeu a posição de comando. Cena concreta. Você encerra o dia. Antes, a sensação era de dispersão. Muitas coisas iniciadas, poucas concluídas, mente carregada. Agora, existe um registro mais claro. Decisões tomadas, ações sustentadas, interrupções reduzidas. Não é um dia perfeito. É um dia conduzido. O princípio estoico final é direto. Você não controla o resultado, mas controla a direção. E direção, quando mantida, inevitavelmente gera resultado. O contraste se fecha aqui. A pressão externa continua imprevisível. O estado interno se torna estável. Antes, qualquer variação externa alterava completamente seu comportamento. Agora, você absorve, filtra e age. A tensão final é simples. Esse processo não se mantém sozinho. Se você parar de aplicar, o padrão antigo retorna. Não como possibilidade, mas como padrão dominante. Você não mudou permanentemente. Você iniciou um processo que exige continuidade. Cena concreta. Amanhã de manhã, o mesmo momento vai existir. O celular, o pensamento automático, a tendência de repetir. Nada disso desaparece. A diferença está na decisão que você toma naquele primeiro intervalo. A ruptura não aconteceu no vídeo. Ela acontece nesse momento. Reconstrução final.
Você não precisa de mais informação. Precisa sustentar o que já entendeu. Se você repetir isso por mais 7 dias, algo se consolida. Não uma transformação visível imediata, mas uma mudança estrutural. Você passa a agir com base em decisão, não em impulso. E isso altera tudo o que vem depois. O próximo pensamento que surgir não precisa ser aceito.